Um garoto pobre é colocado na melhor escola de magia do mundo graças aos esforços do seu pai, mas é zombado por todos por vir de família pobre. No entanto, ele desbloqueia duas habilidades em vez de uma e se torna o destaque da escola, deixando todos os nobres com inveja. Vem comigo que eu trouxe a primeira temporada completa. A história começa com o protagonista Mofan saindo da escola e puto por ter tirado nota baixa na prova de magia. Ele explica que há uns meses atrás pegou no sono usando um pingente e acordou em outro mundo, um mundo igual ao seu, porém com magia. Ele até mesmo tinha sua família nesse novo mundo, igualzinho ao mundo original, como o seu pai que vem buscá-lo na escola e pergunta como foi seu teste de magia. Ele fala que não foi nada bem e seu pai o avisa de que conseguiu um emprego de entregador pra ele na cidade ao lado e que pagava muito bem, mas ele explica ao seu pai que seu sonho era aprender magia. Seu pai fala que isso vai ser difícil já que ele tá muito abaixo da nota mínima pra entrar na academia de magia, mas ele insiste mesmo assim e seu pai concorda em apoiá-lo. A cena corta com ele voltando pra casa e no caminho vendo seu pai conversando com o diretor da escola de magia. Seu pai implora pro diretor deixá-lo entrar pois queria muito aprender magia, mas o diretor se nega todas as vezes que ele pede, isso é, até ele oferecer sua casa como troca pela admissão do seu filho. Nesse caso, o diretor da escola aceita a troca, pois estava interessado no seu terreno pra algo. Ele dá a notícia ao seu filho e dá uma desculpa de que alugaria a casa já que na escola de magia tinha dormitórios pros alunos morarem lá. E ele, no caso, seu pai, não ia parar em casa pelas viagens que ele faz. É claro que o Mofan já sabia da verdade por ter ouvido a conversa de antes, mas ele apenas acena e aceita e vai pro seu quarto. Lá ele escreve o nome da sua amiga de infância em um caderno e se lembra dela fugindo de casa com ele em um flashback. Após os dois voltarem pra casa, o pai da garota queria puni-lo, mas o pai do Mofan não deixa e acaba apanhando no lugar dele. A cena corta com as boas-vindas pros alunos na escola de magia. Dentro da sala de aula, um gordinho folgado fica enchendo o saco do Mofan falando que ele mexeu uns pauzinhos pra entrar lá e não merecia estar lá de fato, mas um garoto defende ele e fala pra ele não dar bola. Um professor então anda pela sala explicando que os alunos deveriam pôr a mão em uma bola de cristal no meio da sala e a cor que saísse corresponderia ao poder deles. Exemplo, se saísse a cor verde, então seria vento, amarelo, luz, vermelho, fogo e por aí vai. Um desses alunos, que vem de uma família nobre de magos do gelo, faz o seu teste e obviamente cai como elemento gelo. Ele se senta e provoca o Mofan se perguntando como caiu na mesma sala que esse inútil, e quando chega a vez do Mofan, ele é zombado por alguns alunos que imaginavam que ele seria o mais fraco de todos. Um aluno desperta poderes de raio em outra sala e todos ficam impressionados, deixando o Mofan sozinho na sala com a sua mão na bola de cristal no caso. Mas algo mais raro ainda acontece, o Mofan desperta dois elementos ao mesmo tempo, os mais raros ainda por cima, raio e fogo, porém quando todos voltam pra sala, ele só vê a bola laranja indicando que seu elemento é fogo, e somente ele sabe que despertou o de raio também. Todos ficam em volta dele impressionados por ele ter despertado o elemento fogo e o nobre do gelo faz uma cara de inveja. E ele, no caso, o protagonista, fala em pensamento que vai esconder seu poder de raio de todo mundo e fingir ser fraco pra surpreender todos depois quando já o tiver dominado. A cena corta em outro lugar com o professor explicando as estrelas que tinham no medalhão de cada aluno. O total é 7 estrelas e só quando as 7 estiverem acesas se torna possível usar magia. Ele explica que é bem difícil controlar as 7 estrelas e leva tempo, mas aquele aluno nobre do elemento gelo chamado Mubai é apresentado tendo dominado 5 estrelas. O Mofan é zoado pelos seus colegas de classe por ainda estar na primeira estrela, mas mais uma vez aquele aluno que se chama Xiaohou o defende. Mal sabiam eles que ele já tava na 6ª estrela do elemento raio, mano, e tava quase conseguindo soltar magia de raio. E ele faz esse treinamento com seu poder de raio longe da escola, escondido. No caminho de volta ele se encontra com a Zinzia, que é a irmã dele, mas não de sangue. Ela tem problema nas pernas e precisa usar cadeira de rodas. Cadeira essa que tinha sido roubada por um bando de valentões que queriam zoar ela. Na verdade, um deles queria namorar com ela, mano. E eu acho que roubar a cadeira de roda delas não é um pedido de namoro muito inteligente, eu diria. 5 jeitos de chegar nela! Eles estavam sentados ali no parque de boa até o Mofan chegar e puxar briga com eles. Ele é provocado por eles até se afastar, mas não pra fugir, e sim pra lançar um raio bem na cara desse otário. Sim, dessa vez ele conseguiu ativar as 7 estrelas necessárias pra ativar o poder e após acabar com o chefe deles, os outros valentões pedem misericórdia chamando ele de grande mago e devolve a cadeira de rodas pra sua irmã e a cena corta com ele em casa treinando sua magia de fogo no banho. Ele diz que o treino com a magia de raio ajudou na magia de fogo também e logo se queima porque o treino com a magia de fogo esquentou a água, mas é burro esse protagonista, mano. Idiota! A cena corta com a irmã dele surpresa por ele ter aprendido a magia de raio tão rápido e perguntando a ele se ele não tava na Ordem Negra, a organização maligna capaz de fazer
fazerem os magos treinarem e terem resultados muito mais rápidos. Ele responde que não e leva ela pro seu quarto dizendo que já estava tarde. Logo após, ele fala que precisava treinar mais o elemento do fogo para se preparar para o exame mágico que iria acontecer muito em breve. Fala que deixaria o raio como um trunfo. No dia seguinte, na escola, uma nova professora chega na escola. Ela fica responsável pela turma do Mofan e pede para todos os usuários de fogo se levantarem. O Mofei e mais dois se levantam e logo ele é zombado por ter se levantado porque ainda é muito fraco. A professora usa um ataque chamado combustão em um alvo de madeira, o fazendo pegar fogo. É óbvio, né, mano? Congelar é que não vai. A cena corta com o Mubai e o seu tio, que, olha só que coincidência, é o cara pra quem o pai do Mofan teve que implorar pra deixar o seu filho entrar na escola de magia, fazendo um plano pro Mofan tirar nota baixa no exame mágico, fazê-lo tirar uma nota baixa o suficiente pra reprovar. Eles explicam como vão fazer isso, que é usando uma pedra mágica que suga magia na vez em que o Mofan fosse fazer o exame. A cena corta pra sala de aula com o professor explicando como funcionaria o exame. Ele fala que quem tirasse nota D seria expulso na hora. O exame seria feito na bola de cristal, onde a escola testaria os poderes dos alunos. O Bai, que só pra relembrar é aquele mago do gelo riquinho de família nobre, pergunta se eles não fariam o teste de lançar magias e o professor fala que esse teste é opcional e quem conseguisse passar nele entraria pra turma de elite, além de ganhar equipamentos mágicos pra treinar. A cena corta pro dia do exame. Toda a rapaziada importante da escola tava em cima do palco e entre eles estava a amiga de infância do Mofan que a gente viu naquele flashback dele mais cedo, a Mu Ningizui, que também é uma maga do gelo por ser da família do Mubai. Ela demonstra um poder incrível e um controle perfeito da sua magia pra todos ali e após isso o exame finalmente começa. Alguns alunos fazem o exame. Quando chega na vez do Mubai, ele tira a nota mais alta, que é S. Ele pede pra fazer o exame de lançamento de magia e consegue uma nota B após usar sua magia de gelo. Quando chega a vez do Mofan, o inspetor da prova coloca a pedra de sugar magia embaixo da bola de cristal e, como esperado, ela suga a magia do Mofan, fazendo a bola emitir uma luz muito fraca. Ele estava prestes a ser reprovado e por consequência expulso, mas de alguma forma a pedra simplesmente quebra e o resultado final do seu teste é nota B. Todos ficam impressionados com a nota dele, mas a nova professora intervém dizendo que essa não é a sua nota verdadeira e falando que provavelmente a bola de cristal estava quebrada e solicita um novo exame para ele. A bola de cristal é trocada e ele refaz o exame. Muitos da classe dele começaram a zoar ele pensando que ele tiraria uma nota ruim e seria expulso, mas adivinha só, para surpresa de todos, ele tira uma nota S com um brilho ainda mais forte que o do Mubai. Mas não acaba por aí, cara, porque ele pede para fazer o exame de lançamento de magia e surpreende mais ainda tirando uma nota A. Todos ficam surpresos com essa nota que é a maior da escola toda e o pai da Mu Ningizui chama o protagonista querendo lhe falar algo. Ele fala que ele não foi nada mal no teste e que era muito talentoso, além de dizer que sua família tinha muitos recursos para magos do fogo treinarem e oferece a ele que se junte à sua família em troca dessa ajuda. Parece uma oferta tentadora, não é? Não pro Mofan, mano, que se recusa na hora e começa a humilhar o velho, citando tudo de mal que ele tinha feito pra ele e pro pai dele no passado, que nunca, jamais se ajoelharia perante um lixo como ele. Ele deixa o velho putaço, que começa a congelar tudo ao seu redor, mas é impedido pelo diretor, que diz a ele pra se acalmar. Mubai então desafia o Mofan pra um duelo e ele aceita. Por algum motivo o Mubai queria humilhar o Mofan na frente da Mu Ningizui, mas a professora intervém e fala que duelos só são permitidos para alunos maiores de 18 anos de idade. E como eles tinham 16 anos, teriam que esperar 2 anos pra duelar. Os dois concordam com isso e a cena corta pra um semestre depois com o Mofan na turma de elite. A professora de antes aparece ali na sala dizendo que seria responsável pela turma e logo o professor da sala conta que os 3 melhores alunos da turma ganhariam um equipamento mágico que aceleraria o treinamento deles por 1 mês. Já que o Mofan puxou briga com o professor da família Mu, que aquele velho lá, ele só teria acesso ao equipamento por 10 dias como punição. Em pensamento, ele diz que tá tudo bem usar por menos tempo, já que sua velocidade de treino é maior que a dos outros alunos de qualquer jeito, cara. E se pergunta se é por causa do pingente que ele sempre usa. O Mofan dá uma subestimada no item, mas o Mubai explica que ele é um item tão raro, mas tão raro, que só permitem usá-lo em rodízio, ou seja, cada um usa um pouco mesmo na família dele, que é a família mais braba do anime. Com exceção da Mu Ningizui, que tem seu próprio equipamento e uma versão melhorada dele chamada nível alma. Após uma pessoa treinar por tempo suficiente, ela consegue lançar suas magias no nível 2 e o Mofan, enquanto treina, percebe que o ataque que ele estava treinando tinha saído muito mais forte quando a professora usou. E se pergunta como se chama o nome desse ataque incendiar no nível 2. A cena corta com ele em cima do telhado treinando. Ele nota que sempre que tenta treinar, o seu pingente se mexe e dessa vez o pingente simplesmente come o equipamento mágico e logo a professora aparece ali ao lado dele. Ele tenta disfarçar o que aconteceu, mas ela diz que caso aconteça algo com o equipamento mágico, ele seria expulso da escola na hora.
agora, cara, então era bom ele ser sincero com ela pra ela tentar ajudá-lo. Ele fala que o colar é herança de família e ela responde dizendo que esse não é um colar normal, e sim um equipamento mágico raro e que não existe mais. Ele absorve energia mágica de tudo que encontrar pra se tornar um equipamento nível alma, ou seja, é por causa do colar que o Mofan conseguiu aprender magia mais rápido. Ela deseja boa sorte a ele no treinamento de campo e vai embora. No dia seguinte, a caminho do treinamento de campo, ele nota que seu elemento fogo estava muito instável e se pergunta se ele estava prestes a ir pro nível 2. O responsável pelo treinamento, Zhang Kong, dá as boas-vindas a ele. Ele explica a cada um que eles fariam uma caça aos monstros se só um aluno conseguisse derrotar o monstro, cara. Se um só aluno ao menos conseguisse derrotar um monstro, então a turma toda ganharia nota A. Os alunos ficam meio assim porque os monstros no mundo desse anime são bem fortes, mas ele atiça a vontade deles, dizendo que quem conseguisse derrotar o monstro ganharia uma armadura mágica dele. O anime continua com os alunos da turma de elite se aventurando pelas montanhas e o gordinho que ficava zoando o protagonista passando um baita perrengue. Eles chegam em uma caverna que, segundo o que lhes foram dito, costumava haver um ninho de lobos de um olho ali, mas esse ninho foi limpo, porém ainda poderiam haver alguns que sobraram. Então eles queriam descer para investigar. A cena corta pro inspetor responsável pelo treino deles, o Zhang Kong, recebendo informações dos seus homens de tudo que estava acontecendo com os alunos. Ou seja, eles na verdade estavam em segurança, eu acho pelo menos. A professora estava preocupada com seus alunos entrarem em um combate real, mano, e ele explica que realmente havia algo na montanha, mas não era nenhum lobo. Um pouco antes de entrar na caverna, o Mofan nota uma poça de água com água faltando nela. O seu amigo Xiao Hou fala que talvez a água evaporou com o calor, mas ele fala que acabou de chover e não evaporaria tão rápido assim, ou seja, pela quantidade de água faltando na poça, algo grande bebeu água ali. O Xiao Hou conta isso a todo mundo da turma, mas eles não acreditam e ainda chamam ele de covarde. Mas pra surpresa deles, adivinha só, mano, ele não tava errado, né? Que grande surpresa, já que um lobo de 3 metros aparece ali e todo mundo borra a cueca na hora, o álcool, e saem correndo, incluindo o Mubai. O Mofan salva uma garota de ser atacada pelo lobo, mas adivinha, esse lobo era apenas uma invocação de outro inspetor do treinamento. Fala ainda que um lobo de olho só verdadeiro é muito mais assustador do que esse dele. Os alunos fogem e chegam onde prenderam a corda pra descer na caverna, mas ela não tava mais lá, deixando geral em desespero. Após isso, cara, os alunos mais fortes lutaram algumas vezes, mas fracassaram em derrotar o monstro. E o Mofan chega à conclusão de que magias de nível 1 não funcionam contra ele, mano, porque basicamente geral tava lançando magia de nível 1 contra o monstro e não tava fazendo nem cosquinha no bicho. Então o Mofan usa o seu incendiar nível 2, que ele chama de incinerar, e deixa o monstro em chamas, fazendo ele se jogar naquela poça de água a fim de apagar o fogo. Aquele inspetor que invocou o lobo tenta fazê-lo voltar, mas avisa a todos ali que o lobo tava fora de controle e tava ignorando as suas ordens. O Zhang Kong então coloca sua armadura de magia e parte para salvar os alunos. A garota tava prestes a ser devorada pelo lobo, mas o Xiao Hou a salva e manda ela se esconder. Ele salva também o Mofan, que foi encurralado pelo lobo, e os dois fogem para dentro da caverna. O Zhao Kong aparece ali perguntando para onde eles foram e os alunos contam que eles foram para dentro da caverna atrair o monstro para ele não atacar mais ninguém. Lá dentro, o Xiao Hou acaba sendo atacado pelo bafo do lobo e fica inconsciente. Sim, mano, o ataque à distância dele é literalmente uma baforada violenta. Imagino que o cara desmaiou só pelo mau hálito do bicho. O Mofan fica puto com isso e muda pro elemento raio, causando uma descarga elétrica no lobo que o deixa paralisado. Ele aproveita o fato que o lobo tava atordoado para tirar uma bola de fogo na estalactite, sei lá como se fala essa porra, estalactite, é isso aí, que é uma pedra pontuda que fica no topo da caverna e perfura o corpo do lobo, enfim o matando. O Zhang Kong chega atrasado ali e se surpreende com a vitória do Mofan. Após todos se reunirem ali, o inspetor que invocou o lobo pergunta por que o Zhang Kong matou o lobo se podia controlá-lo, mas ele conta a todos que quando chegou o lobo já estava morto e quem o matou foi o próprio Mofan. Ninguém acredita nisso porque o lobo era forte demais, mas ele confirma isso e explica como o matou. A cena corta para uma espécie de premiação com o Mofan e os outros que participaram na batalha recebendo uma medalha. Zhang Kong convida ele a se juntar ao seu exército quando se graduar, mas ele gentilmente recusa, além de cobrar ele daquela armadura mágica que ele disse que daria para quem matasse o monstro. Ele é avisado de que lobos e esqueleto haviam invadido o território e mobiliza seus soldados para atacá-lo. O episódio 6 termina com o Mofan dando um sorrisinho ao ouvir isso. A história continua 2 meses depois, com o Mofan no telhado treinando. Ele se pergunta como poderia evoluir seu elemento raio, pois não conseguiu fazê-lo chegar no nível 2 mesmo treinando, sempre que tem tempo livre. Ele fala que se ele evoluir o seu colar pro nível 2, ele conseguirá treinar mais rápido, mas para isso ele precisaria de certas coisas e se pergunta se deveria se tornar um mago caçador para ter acesso ao que ele precisa. É isso que ele faz, indo até a base dos caçadores buscar um time. Chegando
Chegando lá, ele se depara com um mural de trabalhos onde dois magos conversavam sobre as missões. Um deles dá a ideia de fazer uma missão X, mas o outro fala que isso seria muito difícil para ele, já que ele ainda era um iniciante. Esse mago então vai embora e o Mo-Fan chega no outro mago pedindo informações. Ele pergunta onde os caçadores da cidade estão recrutando novos membros e ele aponta para uma fila. O Mo-Fan exclama ao ver o tanto de gente na fila e o mago fala que é perda de tempo um novato como ele tentar entrar e fala que somente magos do fogo podem ser aceitos mesmo sendo iniciantes. Se ele tivesse outro elemento seria difícil ser aceito. O Mo-Fan pergunta sobre o elemento raio, fazendo esse mago cair na risada e desacreditando que ele possuía o elemento raio. Ele continua falando que as pessoas lutam para ter alguém do elemento raio em seu time, mas que esses usuários geralmente são famosos e fazem coisas mais importantes que isso. O Mo-Fan não fala mais nada e vai para a fila de seleção. Um dos membros desse time, que aparenta ser o chefe, estava de saco cheio de só entrevistar iniciantes e avisa os alistadores que queria alguém de qualidade e lista as características que o escolhido deveria ter, mas os alistadores tentam explicar que era raro encontrar alguém assim. Pra sorte deles, o Mo-Fan estava bem ali. Ele é menosprezado pelos alistadores por nem mesmo ter um certificado de caçador, mas ele fala que é um usuário do elemento raio e todos ficam surpresos ao ouvir isso. Ele mostra que era verdade e chama a atenção de todo mundo, com alguns dizendo que nunca viram um mago de raio antes. O líder do time aparece lhe dando as boas-vindas a ele no time, mesmo ele não tendo experiência nenhuma com isso. E ele deixa isso bem claro, mas o líder não estava nem aí e recruta ele mesmo assim, mostrando a importância de ser um mago de raio nesse mundo. O time recebe uma mensagem os alertando sobre uma aluna ter desaparecido em uma escola e imaginam ser um monstro. Eles se desculpam dizendo que não poderiam dar ao Mo-Fan uma festa de boas-vindas digna e dizem para ele ir para casa preparar os documentos, mas ele diz que vai com eles pois é parte do time. No caminho, ele torce pela sua irmã estar bem, já que esse incidente aconteceu na escola onde sua irmã estuda. Ela liga para ele dizendo estar bem, mas fala que tem algo estranho nessa escola, pois uma colega de classe sua estava indo na direção oposta a todos e, segundo a irmã dele, ela estava indo para a antiga cantina. O Mo-Fan vai até lá e se depara com uma presença ameaçadora. Essa presença logo o ataca com raio laser, revelando ser um monstro esquisitão de um olho só, parece o Microsoft. Dá uma sugada aqui na minha... O Mo-Fan, se sentindo encurralado, fala que só o restava usar seus poderes, mas logo o time dele chega a tempo cercando e neutralizando esse monstro. Eles pensam que a batalha acabou e abaixam a guarda, mas nisso o monstro se levanta rapidamente e ataca a maga de gelo. A maga de água até tenta fazer uma barreira a tempo, mas não consegue. Quem finaliza o monstro a tempo é o Mo-Fan, que usa sua magia de raio para acabar com tudo. O líder do grupo então dá uma bronca na maga de água por ela ter abaixado a guarda, e como recompensa pelo Mo-Fan ter salvado um deles, ele permite que o Mo-Fan se junte oficialmente ao grupo. De repente, uma esfera de luz sai do monstro e vai em direção a ele, e o Mo-Fan fala que é a reminiscência do monstro, o que o lembra do quando ele matou o lobo espiritual. Em pensamento, ele fala que essas reminiscências não são muito úteis e diz que a professora falou que apenas boas almas são úteis para a evolução do colar. E ele se pergunta que tipo de monstro teria uma boa alma. Em seguida, eles fazem uma varredura do lugar e dizem que encontraram uma caverna da onde esses monstros estão saindo e imaginam que foi para lá que eles levaram a garota desaparecida. Eles voltam da missão e, chegando em casa, o Mo-Fan encontra sua irmã no telefone. Ele corre em sua direção e a abraça, onde ela revela que pensou que algo tinha acontecido com ele, mas ele diz que agora é um mago poderoso, então tá tudo bem. A cena seguinte mostra o time recebendo o pagamento pela missão e o Mo-Fan recebe em parte integral por ser um membro oficial. Na casa do diretor, o anime mostra ele elogiando o desafiante do Mo-Fan, dizendo que suas habilidades de gelo estão evoluindo e em breve ele alcançaria o nível 3 do elemento, mas ele responde que ainda não chega aos pés da Ningizui. Porém, o diretor diz pra ele não se comparar com ela e focar no seu próprio treinamento. Esse cara entra em sua casa e lá pergunta ao seu pai por que ele o colocou pra duelar com o Mo-Fan. E seu pai explica a ele o motivo. Um dos motivos era que o campeão desse duelo poderia participar de um treinamento especial que tem todo ano e a família deles queria vencer mais um ano pra provar a superioridade deles. A cena corta mostrando um raio laser sendo lançado e atingindo um lobo que acorda. O episódio seguinte mostra o amigo do Mo-Fan dizendo a ele que uma certa garota na classe gosta dele, pois não para de olhar pra ele. Ela se aproxima e pergunta se ele estava livre à noite. Ele imagina que ela queria se declarar pra ele e ele responde que sim. Durante a noite, ela leva ele pra um lugar estranho e abandonado e explica que começou a ouvir barulhos estranhos por ali durante a noite e queria garantir que não tinha nenhum monstro por ali, pois sua avó mora na área. Ela então pede ajuda a ele pra verificar
explorar o local, então não teve nada a ver com declaração. Chegando lá, eles veem um lobo de um olho só comendo algo e o Mofan fala que são pessoas que vivem ali, pessoas que o governo abandonou, então ficaram nessas áreas abandonadas. A garota fala que esse lobo é muito mais assustador do que aquele que eles enfrentaram no treinamento e o Mofan fala que vai ficar tudo bem, basta ela ficar atrás dele. Ela liga pra polícia, mas o lobo acaba os vendo, já que eles sentem as ondas sonoras do celular ou alguma coisa assim. Eles começam a correr e começa a perseguição, maguinho de hack e a mina peso morto versus o lobo cracudo que pegou raiva e quer mordiscar o rabetão deles. Quem será que leva essa? Pô, bicho, eu só queria sair da seca e essa mina me mete num lugar desse, tá maluco? O Mofan pede pra garota, que se chama Zoumin, pegar a sua avó e evacuar as pessoas da área. Enquanto isso, ele daria um jeito de segurar o lobo e quando ele olha pra cima, ele vê o lobo só dando uma observada no lanchinho, mas ele consegue desviar do ataque do lobo, mas não consegue lutar e toma um golpe que o joga longe. Aí, mano, você tem que me comer mesmo? Na moral, não aceito uma raçãozinha aí, não? Pelo menos umas 4.000 calorias por dia. A maga de gelo do time do Mofan chega ali e a garota que tava com ele avisa sobre o Mofan estar em perigo. Ao chegar lá, ela prende o monstro e ao ver o Mofan, ela o reconhece como o garoto que espiou ela no banho do passado e fica braba ao ver ele saindo correndo. Ué, mas como se o Mofan tá no time dela? É que na verdade ele tá no time dela disfarçado de outra pessoa, por isso ele usa aquela máscara. Os outros membros do time chegam ali, porém avisam o Mofan de que precisavam dele e ele, após colocar seu disfarce, vai pra lá novamente e usa magia de raio pra ajudar a manter o lobo preso. No entanto, ele acaba escapando e um deles fala que o lobo tá prestes a evoluir pra classe de general, o que seria um grande problema. Vendo a transformação do lobo em curso, um deles diz que é melhor eles recuarem, mas o líder nega completamente essa ideia, pois logo atrás dele tava a cidade cheia de pessoas inocentes que virariam o lanche do monstro, vários Big Mac andando pela cidade, só carne de qualidade Friboi. Vai na confiança. O líder fala que ele ainda não se transformou, então essa é a chance deles de aniquilá-lo, porém a combinação de ataque deles não dá certo e nem mesmo o ataque de raio nível 2 do Mofan funciona contra ele. E ele continua a se transformar mesmo levando a magia. O Mofan nota que ele começa a se adaptar à sua magia de raio e o líder do time tenta ajudar ele com magia de fogo, mas tudo parecia perdido, pelo menos até um mago avançado chegar e acabar facilmente com esse lobo. Foi tão fácil que deu até pena do protagonista e do time dele. O Mofan, ao ver que o lobo tava na soneca infinita, mais conhecida como falecimento, diz que se esse homem não tivesse chegado a tempo, eles estariam ferrados, mas esse homem elogia o Mofan dizendo que ele é impressionante e que em pouco tempo se tornaria um mago avançado também, além de mencionar que os magos de raio são muito mais fortes que água ou vento no nível avançado. Ao se reagruparem, os membros do time dizem a esse homem, que eu esqueci o nome, que os monstros estão muito mais ativos do que o normal. E isso não é uma atitude normal deles, mas o homem fala que eles precisavam ficar calados quanto a isso para não causar pânico na população. A cena seguinte mostra o Mofan tentando pular um muro, sei lá porquê, e sendo surpreendido pela garota que ele salvou antes, que o abraça chorando, o agradecendo por ele ter salvado a sua avó. Após isso, ele vai pro telhado de um prédio e se pergunta por que seu colar estava inativo, dizendo que estava assim desde que ele absorveu o lobo, mas o colar logo começa a brilhar e o Mofan imagina que o colar tá evoluindo pro nível alma, por ter comido uma alma boa. No dia seguinte, ele leva sua irmã em um parque pros dois apreciarem a vista com o sol se pondo. Que vista linda, eu adoro ver o pôr do sol nascer. Não, pera. Ele dá um dinheiro pra sua irmã comprar coisas e um celular pra ela assistir meus vídeos. Aí ela já aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal, além de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Faz aí você também. Seu irmão fala que é perigoso ela ficar sem celular, pois não conseguia se comunicar direito com ele, então por isso ele pediu pra ela comprar um. Ela o avisa de que despertou magia de cura e ele não entende como, sendo que essa é uma magia do tipo branca, uma que só magos avançados despertam, mas ela fala que o professor dela explicou que há exceções a essa regra e ela fala que já dominou quase todas as estrelas dessa magia. A história continua com o Mofan conversando com seu amigo sobre o duelo que ele iria participar. Seu amigo fala que esse duelo foi marcado para que a família do diretor mostrasse a superioridade deles em relação à escola, já que o Mofan é o mais forte da escola. Além disso, esse duelo seria um presente pro aniversário do desafiante do Mofan. Mal sabe ele que vai levar um cacete que nunca mais vai esquecer. Em seguida, a professora o avisa de que o diretor queria falar com ele, em particular, e no escritório o diretor pergunta se ele estava ciente dos motivos pelo duelo acontecer, e ele fala o que já foi dito antes. No entanto, o diretor fala que não é só isso, esse duelo também dizia respeito à primavera sagrada subterrânea, e surpreso, o Mofan pensa consigo mesmo que essa primavera sagrada teve a ver com o lobo da batalha anterior ter ficado tão forte, e fala que se um mago entrasse para treinar lá, ele teria chance de passar pro nível avançado. O diretor explica que pela primavera estar
sendo drenada a cada ano. Foi feita uma regra que somente o jovem mago mais forte é permitido a entrar a cada ano, e falam que nessa academia o Mofan é a melhor chance deles de vencer, mas pelo jeito que eles falam, eles não estavam muito confiantes com a vitória do Mofan, já que o desafiante dele, chamado Yu-Eng, já tinha superado a maioria da família dele. Um diálogo entre a Ningzui e o pai dela acontece, onde eles discutem sobre o duelo que iria acontecer entre o Mofan e o Yu-Yang, eu não sei falar esse nome chinês, mano. Onde o pai dela diz que originalmente a cerimônia de maioridade foi planejada pra ela, mas ele sabe que ela não estava interessada em ficar nessa cidade. Ele diz que no futuro o Yu-Yang poderia se tornar a mão direita dela, e tudo que ela fala é que ele não precisava colocar o duelo em um estádio tão grande. Conversa vai, conversa vem, e o velho subestima o Mofan na frente dela, fazendo ela ir embora dar uma caminhada. Tem que fazer o card do dia pra queimar o pão que comeu no café, né, mano? Um pãozinho de trigo não dá pra resistir também. Ela encontra o Mofan sentado observando a vista, e ela revela a ele que o encontrou graças à sua irmã. Ela pede pra ele desistir da luta, pois o Yu-Yang iria com tudo, mas ele se recusa a recuar e diz que iria participar do torneio. Eles têm uma conversa profunda sobre família, e a cena seguinte mostra o Mofan andando calmo e sereno em direção à mansão do seu desafiante. Parece que ele vai pra padaria com essa roupa. Você acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Os membros do time dele chegam e a Maga de Gelo, que também faz parte do time, os recebe, já que é parte da família. Ao chegar lá, o Mofan começa a ser zombado por ela, que diz que o primo dela iria acabar com ele e os outros membros do time. Lamentam que o Fan Mo não tá ali pra ver isso. Fan Mo é o nome disfarçado dele, que ele usa quando tá junto desse time, digamos assim. Após isso, ele vai pro quintal onde a festa tava sendo feita e começa a comer que nem doido. O general do exército, que apareceu naquele arco passado, chega ali o cumprimentando e tentando recrutá-lo pro exército dele, agora que ele tá com uma má reputação, mas ele diz que esse negócio de floresta não é muito com ele prefere ficar na cidade. Após o general ir embora, seus colegas da escola aparecem ali e ele, surpreso, pergunta o que eles estavam fazendo ali. Eles respondem que a escola os mandou vir pra ver o representante da escola em ação, que no caso é ele. Em seguida, um discurso acontece, onde aquele velho, que eu já não sei mais se é pai, tio ou o que do Yu-Yang, chega ali dizendo que todos deveriam fazer um brinde ao futuro dessa cidade, se referindo ao Yu-Yang, provavelmente. Todo mundo ali presente faz um brinde a isso. Mal sabem eles que o queridinho de todo mundo vai levar uma pinguelada bem dada do protagonista. Ele termina seu discurso dizendo pra todos aproveitarem o duelo entre os dois. O episódio final do anime inicia com o líder do time do Mofan chegando ao estádio onde a luta aconteceria. O Mofan, que já tava na arena, olhava pra frente com uma cara bem séria. O pai do Yu-Yang chega ali já cantando a vitória do filho dele, e a Zoumin fica braba por ele nem considerar a possibilidade do Mofan vencer. Eu não sei mais se esse velho é pai do cara ou não, mano, tô confuso. Mas seus colegas de classe também concordavam com esse velho aí, dizendo que o Mofan só tava lá pra fazer o Yu-Yang brilhar. Os dois trocam umas farpas ao se encontrarem e dão um aperto de mão, indo cada um para o seu canto da arena. Após isso, a luta inicia e o Yu-Yang começa atacando com seu poder de gelo, mas não consegue acertar o Mofan, que usa sua habilidade de fogo em seguida. Ele tava confiante que iria acertá-lo, mas o Yu-Yang coloca umas botas mágicas e fica muito mais rápido, deixando o Mofan incapaz de acertá-lo com seus ataques, mesmo ele já tendo atingido um bom nível de precisão com a sua magia, como o próprio comandante do exército diz. O Mofan começa a perder a luta, já que o Yu-Yang lança uma magia de congelamento em área de nível 3, que segundo o pai dele, pode até mesmo congelar um lobo de um olho só. Em pensamento, ele fala que deveria deixar o Mofan sofrer mais um pouco, pois senão ele poderia ser visto como alguém que pode ser insultado. Realmente, a situação estava difícil pro Mofan, que começa a tentar conciliar todas as 7 estrelas para evitar ser congelado. Ele estava quase perdendo o controle na quarta, mas fala que precisava conseguir isso a todo custo. Em seguida, ele consegue conciliar sua magia ativando as 7 estrelas e evitando a sua derrota. Ele contra-ataca usando o nível 3 da habilidade incendiar e não só consegue derreter o gelo do Yu-Yang, como o acerta com seus ataques e coloca ele no chão. Todo mundo se surpreende com essa reviravolta, mas o Yu-Yang revela estar usando uma armadura mágica muito braba, e o general do exército fala que é injusto ele usar essa armadura na luta. No entanto, o pai da Ningzui fala que se o Mofan tivesse algum equipamento mágico, ele também poderia usar, e fala que a origem da pessoa também é uma habilidade. O general se levanta e diz ao Mofan que ele não vai conseguir vencer contra alguém com essa armadura e diz pra ele recuar. O Yu-Yang fala que realmente a origem de cada um também é uma habilidade, que o Mofan não tem culpa de ser filho de um homem que dirige um carro quebrado. Após ouvir ele falando mal do seu pai, o Mofan fica extremamente irritado e se lembra da felicidade de seu pai quando conseguiu fazer ele entrar nessa academia. Ele fala que vai mostrar ao Yu-Yang o que é a habilidade de verdade e ativa seu poder
poder de raio, deixando todo mundo impressionado por ele ter os dois elementos. Ao ver isso, os membros do time do Mofan descobrem que é ele mesmo que estava no time deles. O Mofan fala que o elemento raio dele também tá no nível 3, ele mostraria ao Yuang o seu verdadeiro poder, lançando seu ataque de raio mais poderoso em seguida. A professora, vendo esse ataque, explica que o raio tem a habilidade de penetrar, então a armadura do Yuang não iria conseguir aguentar, e a gente vê a armadura do Yuang se destruindo enquanto ele tentava segurar o ataque. A luta termina com a grande vitória do Mofan, muitos ficam surpresos e outros comemoram a vitória dele. A professora diz que o mais crucial é que ele conseguiu levar o elemento raio pro nível 3 também, então ele realmente é um monstro. O anime termina com o Mofan olhando o Yuang no chão e dizendo que agora ele é o protagonista. E esse foi o resumo da primeira temporada de Quanzi Faixa. Se você quer uma continuação, onde eu falo da segunda temporada, não esquece de deixar teu like, comentar e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Faz a sua parte aí que, dependendo do feedback desse vídeo, eu continuo a história.